A paz do Senhor, meus irmãos, uma ótima noite, né? E para quem for assistir de dia ou de tarde, ótimo dia e ótima tarde. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Marlone e venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, tá? Lucas, capítulo 18, com certeza você conhece esse texto, vai nos falar sobre o segredo, né, de perseverar. E é o próprio Jesus que está nos dando esse ensino maravilhoso, né? Está sendo dito pelo próprio Filho de Deus, esta palavra incrível que traz um despertamento de vida para nós. Tá? Me acompanhe. Lucas 18, verso 1: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? No nosso vídeo anterior a gente fala sobre essa questão da fé, e você vai entender um pouco do que eu quero dizer hoje para vocês aqui. O primeiro ponto, né, que a gente inicia esse texto a conversar, é sobre a perseverança. Meus amigos, eu sei que muitos de vocês devem estar dizendo assim: já conheço essa palavra, não preciso nem ouvir isso, mas aguarde um pouquinho, tá? Muitas das vezes, nós pegamos esse texto para empregar a nós a perseverança apenas das coisas que a gente quer ou das orações que a gente esteja procurando, dos objetivos, tá? E não é só por aí. Cristo está falando para nós sobre uma perseverança de falar com Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero tomar aqui é o cotidiano, tá? Existem pessoas que já estão tão, segundo eles, né, acostumados, envolvidos com a fé que eles têm, íntimos de Deus, que eles acordam e já não oram. Eles comem e já não oram. Eles dormem e já não oram. Eles saem e não oram. E eles voltam e não oram, sabe? Então, assim, a oração, ela tem que ser um cotidiano na minha vida. É como você e sua esposa, é como você e seus filhos. É um cotidiano. Você mantém um diálogo com eles em respeito de tudo que vai fazer e do que está sendo feito, sabe? Então, assim, eu vou no mercado. Então você avisa que você está indo ao mercado. Você tem uma conversa com sua esposa, um planejamento com seus filhos. Eu vou à escola, eu vou ao trabalho. E quando volta, né, de qualquer forma, mantém-se um planejamento. Com Deus, esse cotidiano ele não pode morrer. A gente tem que ter um diálogo frequente com o Senhor. Acorde pela manhã e fale com Deus. Seja perseverante em falar com Deus. Pastor, e qual é o benefício de ser perseverante em falar com Deus? Primeira coisa que se acontece em um diálogo é o conhecimento. De tanto você conversar com alguém, você passa a conhecê-la e esse alguém passa a te conhecer. Na questão entre nós e Deus, Deus já nos conhece de cima a baixo, mas nós não conhecemos Deus. E o único meio que ele vai se dar a conhecer a nós é quando nós o buscarmos. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, quando eu for realmente importante para você, quando eu for realmente interessante em sua vida, quando você perceber e deixar isso claro nos seus sentimentos, no seu comportamento, que eu sou prioridade para você, então você vai me encontrar. Deus se fará a conhecer para você. Ele se fará conhecido a você. Tá? Ele te dará o direito de conhecê-lo. Quando você passa a conhecer uma pessoa, quando ela passa a se abrir para você, quando ela passa a te dar o direito de conhecê-la, e você passa a se abrir com ela, você passa a dar também a ela a liberdade de intimidade.
A frequência do diálogo com Deus gera para você conhecimento daquele a quem você está servindo, mas vai gerar também intimidade. Nesse momento, Deus passará a dar a você critérios de intimidade com Ele. Porque Ele já te vê o tempo todo, Ele sabe quem você é, Ele entende você de cima a baixo, pensamento, de longe Ele discerne quem você é. E nem só o que você está. Ele tem a sua essência por inteiro nas mãos dele. Mas você não tem a intimidade com Deus e nem o conhecimento profundo dele. E é esse diálogo contínuo que vai te dar esse direito da intimidade com Deus. Tá? É nesse momento em que você vai falando com Deus, Ele vai falando com você e Ele vai te revelando, Ele vai trazendo para você os seus mistérios e as suas maravilhas. Então, primeiro, procure ter um diálogo contínuo e sequente com Deus. Manhã, tarde, noite, café da manhã, almoço, lanche, janta, saiu, voltou, agradece porque veio, peça para sair, peça a proteção dele, a graça dele. Pastor, isso vai passar a ser repetitivo. Para Deus isso é maravilhoso, mas a maior vontade de um pai é ter diálogo e intimidade com seus filhos. Então, quando Deus vê isso em você, para Ele isso vai ser maravilhoso, vai deixá-lo satisfeito, alegre contigo. Tá? Segundo ponto do diálogo contínuo e da perseverança é uma vida transformada. Por quê? Quando eu aceito Jesus, eu não venho perfeito. E eu não sou perfeito. O que pode mudar a minha vida é a minha fé e a minha perseverança em diálogo com Deus e em minhas decisões em respeito da minha libertação. Eu não posso desistir de falar com Deus e de pedir a Deus a libertação das coisas que eu vejo em mim, que eu enxergo em mim, que estão fora dos padrões da Bíblia e eu não consigo largar. E eu só vou conseguir largar quando eu insistir em falar com Deus, quando eu insistir na resistência, quando eu insistir em lutar e vencer a guerra de não ser e de não fazer aquilo que eu não devo ser e fazer. A perseverança. De tanto aquela mulher importunar o juiz, ele julgou a causa dela. Tem gente aí que está me ouvindo, é viciado no álcool, outros é viciado em cigarro, alguns é nas drogas, outros é viciado em pornografia, alguns se prostituem, outros adulteram, outros são viciados em roubar. Ele não precisa, mas rouba. Outros precisam e roubam, ao invés de procurar um jeito mais difícil para eles, né? Que é arrumar emprego, pedir ajuda, pedir socorro, jogar vergonha fora, se abrir, se esclarecer, demonstrar o que está vivendo, joga a arrogância, o orgulho, tudo fora. Comece do jeito certo. Roubar não é a solução, tá? Então, ao invés de tomar essas atitudes, alguns deles preferem se esconder. E você precisa falar com Deus. Você precisa ter um diálogo com Deus em respeito disso. Todos os dias dobrar o seu joelho lá e falar, orar. Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso de libertação, eu preciso do teu agir, eu preciso do teu mover, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Todo dia, enquanto você não for liberto, você não para. É como essa viúva aqui, enquanto o juiz não julgou a causa dela, ela não parou de importunar o juiz pedindo para que ele julgasse aquela mesma causa. Peça a Deus a libertação da sua vida continuamente, em todos os momentos em que você for orar. Pastor, isso é chato. Não, para Deus, Ele está vendo interesse em você de se aproximar dEle. Mas você precisa querer isso. Então, vida transformada é o segundo ponto de uma oração.
Você tem que focar nas coisas que você não é e nas coisas que você não tem de espiritual, de digno, de santificado, de liberto com Deus, e buscar isso nele e falar com ele sobre isso. Terceiro pilar aqui são as necessidades da vida. Então, vamos lá. Já é comum que alguns só orem por isso. Prosperidade financeira. E é uma coisa que você também realmente não vai poder parar de orar. Mas não tem que ser o pilar da sua vida. Pega os dois primeiros que eu citei aqui, bota como pilar. Pega esse terceiro e deixa ele como uma opção depois das outras, tá? Por quê? Porque o cuidado da sua vida, Deus já tem de interesse dele mesmo, conforme ele deixa claro pra gente por meio do seu filho, tá? Não andeis ansiosos quanto ao comer e ao beber, né? Nem quanto ao vestir, porque é a vida mais do que o alimento e é o corpo mais do que a vestimenta. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de todas estas coisas. As aves do campo, elas não plantam nem fiam, mas comem e bebem. O Senhor dá de comer elas todos os dias. A erva que está lá no campo, lá, nem Salomão se vestiu como elas em toda a sua glória. E o Senhor as veste todos os dias. E elas estão lá hoje, amanhã alguém corta, queima, faz um fogo, cozinha, mas o Senhor cuida de todas elas, ainda mais de você. Deus sempre vai suprir suas necessidades. Isso é para você esperar de mão beijada cair do céu? Não. Mas em questão da oração, não é algo que tem que ser o pilar da sua busca. Não pare de pedir, mas bota como pilar as duas primeiras opções: a intimidade com Deus e a sua libertação, a sua vida transformada. E depois disso aí você vai e pede, continua pedindo a Deus: Senhor, abre as portas para mim, me abençoe, abre as portas para os meus filhos, dá inteligência, dá oportunidade, dá, Senhor, entendimento para cada um deles, ensina eles, né, a trabalhar as oportunidades que o Senhor está dando, a operar dentro das oportunidades que o Senhor está fornecendo a cada um deles. Deus vai trabalhar também em cima disso, além do próprio querer dele de cuidar de você e de toda a sua casa, de dar comer a cada ser humano na terra. É um projeto de Deus. Pastor, e por que há pessoas necessitadas? Infelizmente, eu tomo decisões que me desviam dos planos de Deus e as consequências das minhas escolhas me levam a vidas de extremo caos e fome, e desgraça, doença, peste e por aí vai. Eu não tenho que culpar Deus, são minhas decisões. Por que tem gente hoje vivendo na rua? Aí pergunta a ele quais foram as escolhas que ele teve na vida. Alguns vão dar uma resumida para não falar a verdade, mas a maioria dos que estão lá fora não foi falta de oportunidade. Foram decisões movidas por emoções, por raiva, por arrogância, por ignorância, por ser grosso ou por ser mal educado, por ser arrogante. E aí as portas foram se fechando e ele se parou dentro de um momento onde ele estava tentando voltar, mas é tarde demais. E há possibilidade de sair de lá? Toda certeza que há. Mas eu preciso querer isso e começar a tomar outras decisões na vida para que as providências de Deus cheguem a mim. Sou eu que afasto as providências, tá? Então assim, ore, peça, mora de aluguel, peça a Deus a oportunidade de ter uma casa, peça a Deus para Ele abrir as portas, para Ele te dar inteligência financeira, administrativa, para Ele te dar oportunidades, para Ele colocar diante de você essas oportunidades, para Ele abrir essas portas para a tua vida, para que as coisas venham a acontecer. Ui, desculpe. Então, eu e você temos que montar isso frequentemente em nossa vida. Mas o nosso texto ele termina aqui dizendo que, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele está dando a convicção de que aqueles que estão clamando a Deus frequentemente, de dia, de noite,
pessoas que se fazem escolhidas nesse tipo de comportamento, de procurar com Deus, né, e em Deus a solução da sua vida, ele vai sim, ele vai suprir. Agora, há um problema. Deus permanece fiel. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É isso que ele está perguntando para mim e para você. Olha, eu permaneço fiel. Você vai pedir, eu vou te dar. Você vai insistir, pela sua insistência eu vou fazer. Porque eu sou Deus fiel, eu permaneço fiel. Mas quando eu voltar para buscar você, eu vou te achar fiel? Eu vou achar você me querendo, íntimo comigo, crendo em mim, me obedecendo, como diz lá a palavra fé, que a gente está lá no vídeo anterior explicando sobre ela, o que é essa fé que Deus cobra de nós. Não é só o fato de crer que Ele existe, de que Jesus é seu Filho. É viver crendo, convicto de que o que Ele ordenou é o que eu tenho que praticar. É viver praticando os seus mandamentos. Isso é fé. Tá? Só crer que Ele existe é uma fé morta, que isso até o diabo acredita, mas não obedece. É uma fé sem obras. E a verdadeira fé, ela está acometida de obras, onde a minha vida passa a adquirir um comportamento e um padrão e um caráter transformado, longe de uma vida de pecado. E para isso eu preciso estar empregado dentro desse conceito aqui. Tem coisas que eu não vou vencer sem oração, meu irmão. Jesus está vendo um demônio lá, e uma pessoa possessa, e ele diz aos seus discípulos: olha, tem castas de demônios que só saem por meio de jejum e oração. Tem gente que ele passa a vida toda se prostituindo, adulterando. E esse pecado, essa casta de demônio que te domina, você é manifesto, você é possesso de demônio. Por isso que vira e mexe, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, você rouba, ou você adultera, ou você se prostitui, não consegue largar, cada um com seu pecado. O ladrão continua ladrão, o adúltero continua adúltero, que se prostitui continua prostituindo, o mentiroso continua mentindo, não consegue largar. Ele passa uma semana bem, ou um mês, mas no outro já cai, volta para fazer a mesma coisa, ele chora, se arrepende, pede perdão para todo mundo ali, em desespero terrível, não dá um ano, cai de novo, tá endemoniado. Ah, pastor, mas ele prega, mas ele não sei o que, ele é obreiro, ele tá na tribuna, tá endemoniado. E esta casta de demônios só sai por meio de jejum e oração. É o segundo pilar que eu apresentei aqui. Se você não depositar aos pés de Deus, deixar bem claro, eu sou isso, eu faço isso, eu quero largar isso, e não ser frequente, não ter caráter de admitir que você é isso, você não vai ser liberto. Fica focado em ter casa, carro, dinheiro, conta gorda, esbanjando, passeio, hotel, não sei o que, e no fim vai pro quinto dos infernos. Procure a libertação da sua vida, insista em oração para que Deus te transforme, para que Deus te liberte. Insista em orações e clamores, em campanhas para a libertação da sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e um grande abraço.